Boa noite a todos. Queria agradecer ao Conselho Regional de Odontologia pela oportunidade, de estar aqui falando. Falar um pouco sobre tratamento com aparelho fixo, brackets, fios, e falar um pouco como a gente faz, e evidentemente, para falar como a gente faz, a gente vai conversar um pouco por que a gente faz dessa maneira, evidentemente. Então, essa vai ser minha proposta aqui hoje. Quando a gente bota o foco falar de aparelho fixo, o que vem logo na nossa cabeça, logo de cara, são os brackets, nós somos divididos pelos brackets. Eu faço Edgewise, outro faz straight wire, agora é o autoligado, a gente fica muito ligado aos brackets. Então, assim, já para iniciar, é claro que a gente tem muita coisa relativamente nova, o autoligado não é tão novo assim, mas é relativamente novo. A gente tem ligas diferenciadas também que a gente trabalha hoje, fios de alta performance, mas eu venho falar um pouco além na nossa mecânica. Não vou ficar muito focado em brackets, evidentemente que em determinados momentos a gente vai elucidar quais os brackets que a gente vem utilizando. Uma coisa que me incomoda um pouco na ortodontia é essa visão que a gente tem muito focada para as relações. Desculpa aqui que eu dei essa visão nossa muito voltada para as relações oclusais, Eu acho que às vezes a gente acaba dando um enfoque muito grande, para a relação dentária. Eu acho que isso, para quem já faz ortodontia há bastante tempo, ou que já tem uma experiência com ortodontia, é tranquilo, Ele olha aquela relação oclusal, e dali ele olha a relação facial tal, e determina. Mas eu acho isso complicado, principalmente para os novatos, E hoje a gente tem uma grande massa, migrando de outras especialidades para a ortodontia. A gente tem muitas pessoas, recém-chegadas na odontologia, clínicos gerais recém-formados, já migrando e entrando na especialização de maneira rápida. Então eu acho preocupante a gente ficar ensinando, com uma visão muito voltada à relação oclusal, aquela relação, aqueles preceitos que o Engel nos ensinou, Classe 1, classe 2 e classe 3. A gente, na nossa formação e a gente também na nossa escola, a gente luta para mudar um pouco esse conceito. Porque a gente sabe que a grande questão, a grande pergunta, quando a gente vai planejar um caso, não está nas relações dentárias inicialmente. A gente tem essa consciência com a experiência que a gente vai falando. O quebra-cabeça que a gente tem que montar, na realidade, é tentar entender como que o meu paciente ele vai se desenvolver, como que a maxila e a mandíbula vai se destacar do crânio nesse período ativo, do crescimento ativo da face. Porque os meus dentes, as relações dentárias, os meus dentes, na maxila e na mandíbula, eles na maioria das vezes são refém desse posicionamento e de algumas outras interações que acontecem durante o meio ambiente, a nossa interação com o meio ambiente, Então, o menininho chupou o dedo, e aí o dentinho foi para lá, para cá, ou a massa dentária era muito desequalizada em relação ao perímetro ósseo, e aí deu um apinhamento, Além dessa questão do crescimento, do destacamento da maxila e da mandíbula, esse destacamento do crânio. E a gente sabe que a gente tem uma determinante genética muito forte para a face, Então não é à toa que a gente é muito parecido com os avós, com os pais, fulaninho é muito parecido com... eu tenho 3 filhos, então fulaninho é muito parecido com o Marcelo. O outro é parecido com a mãe, Tem lugar que vai parecido com a mãe, tem outro lugar que vai parecido com o pai, mas de maneira geral a gente tem uma semelhança, principalmente a nível de face, porque a gente carrega uma predeterminante genética forte. Eu acho que isso que deve ser o grande foco no início, quando eu vou montar o meu diagnóstico. Isso não tem nada de novo. Eu peguei aqui uma entrevista na Dental Press do professor Mitani, que ele fala aqui, essa entrevista eu peguei em 2000, mas na realidade a gente pode, é vasto na literatura essa visão, Foi perguntado a ele qual era o melhor aparelho para resolver um problema oclusal de classe 2. E ele responde dessa maneira, Sempre eu avalio o tipo de crescimento antes de escolher o tipo de aparelho. Então eu acho que quando a gente começa a fazer vários artigos científicos, quando a gente começa na literatura a supervalorizar a relação oclusal, Então tratamento da classe 2, tratamento da classe 3, tratamento da mordida aberta esquelética, Eu acho que a gente acaba tirando o foco da questão principal que a gente sabe que é o crescimento. Então a gente trabalha na cabeça do aluno, fazendo com que, na nossa clínica evidentemente, fazendo com que a visão seja eminentemente
analisar, né, a face do paciente de frontal, avaliar se eu estou de frente a um paciente que cresce de maneira equilibrada ou se eu estou de frente a um paciente que cresce de maneira desequilibrada. Se eu estou de frente a um paciente que está tendo algum fator ambiental, né, ou algum fator genético que está interferindo nesse processo de crescimento. Então, a minha preocupação vai ser essa. Né? Então, a gente está avaliando sempre a face antes de avaliar as relações dentárias. Esse é o principal legado. E fazer isso de maneira morfológica, né? Eu acho que me incomoda um pouco essa questão de tentar fazer faciometria, né? Análises numéricas, né? Então, proporção de terço superior, terço médio, terço inferior, ok, né? Mas nós estamos atrás de equilíbrio, nós estamos atrás de harmonia, nós estamos atrás de pacientes que tenham a face aceitável, né? Então, eu acho que a melhor análise seria a análise morfológica, né? A gente avaliar se o paciente ele é simétrico, avaliar se ele tem uma proporção, né? Avaliar como é que o mais próximo à análise, né, do que os seus pares o fazem também, do que a sociedade o faz. Eu acho que dessa maneira, quando a gente define e distingue os nossos pacientes pela maneira de que ele de que ele cresce, né? E a gente chama isso de padrão, né? Quando eu defino o padrão de crescimento do meu paciente, e aí me abre a perspectiva de que eu tenho uma previsibilidade, tanto durante o tratamento como pós-tratamento, né? O que eu posso esperar desse paciente em termos de prognóstico. Eu gosto muito desse trabalho, né, do Benritz, onde ele, né, na realidade é uma compilação de dados que ele trabalhou em 86, né, um estudo longitudinal de muitos anos. E eu acho que é isso, a gente que trabalha em clínica e trabalha direto com o paciente, tem o compromisso de tempo para entregar o resultado, eu acho que é essa a realidade, né? Quando eu tenho um paciente que cresce de maneira desequilibrada, ele me traz muitas limitações, né? Dependendo da magnitude. E ele coloca isso, né, comparando indivíduos que cresciam de maneira normal com indivíduos que cresciam de maneira normal. E eu acho essa frase dele magnífica, né? Essa frase final, né? Onde ele fala que em ortodontia nós tendemos a pensar que os nossos tratamentos são para sempre. Mas pacientes que crescem de maneira discrepante, eles dificultam esse nosso pensamento, ou fazem pouca reverência a esse nosso pensamento. E a gente sabe que a todo momento a gente pega na clínica, muitas das vezes, uma classe 2 enorme, muito fácil de tratar. E às vezes a gente pega uma classe 2 pequenininha, né, uma classe 2, 2 milímetros de classe 2, a gente leva um tempão para tratar. Quando a gente acaba o tratamento, às vezes, né, existe uma recidiva, né? Então, por que isso, né? E isso está, evidentemente, bem relacionado com o crescimento. Então, a gente gosta de trabalhar, quando a gente vai trabalhar com mecânica ortodôntica, nós vamos falar disso hoje, né, de brackets, de como nós desenvolvemos a nossa mecânica, começar por aí, né? Quais são as características faciais do meu paciente, encaixar o meu paciente dentro de algum padrão de crescimento. Aqui eu trouxe como exemplo, né, bem didático, né, os padrões que nós trabalhamos, né, o paciente padrão 1, padrão 2, né, que tem um degrau maxilomandibular aumentado, paciente padrão 3 e os erros verticais, né, o paciente longa e o paciente curto. É evidente que a gente tem aí algumas combinações, às vezes, na clínica, mas eu acho que dessa maneira a gente consegue entender bem. Então eu acho que a gente deve começar por aí, né? Entender a individualidade do paciente em termos de face, sua pré-determinante genética para a face, e a partir daí, evidentemente que eu vou dar um foco maior aos dentes, né? Porque eu quero melhorar aquela oclusão, eu quero fazer isso de maneira estética, né? Para que o paciente tenha os dentes bem relacionados com a face e tenha uma boa função, é evidente. Então, o que eu quero, na realidade, é isso, né? A resolução da maloclusão. Mas eu acho que a gente tem que parar, né? Quando a gente olha para os dentes, ser tão inocentezinho, né? A gente olha o modelo, é classe 2, é classe 3, tem muito apeamento, tem pouco apeamento. Eu acho que a gente tem que, né? A gente agora está desenvolvendo 2 pesquisas bem interessantes na escola, que é nessa direção, né? De a gente fazer com que o aluno entenda as relações dentárias. Eu brinco, né? E eu falo que os dentes se comunicam entre si. Eles falam, né? Eles trocam uma ideia de frente à dificuldade. O grupo de dentes, né? O siso central, lateral, canino, premolar, e às vezes os alunos começam a rir. Mas se a gente parar para olhar a maloclusão, existe uma sintonia, né? Nos movimentos dentários. E eu acho que isso é importante porque o aluno, o que ele quer fazer, evidentemente, é melhorar a relação dos dentes dentro do próprio arco, depois melhorar as relações dentárias de um arco, né, com o outro, e o que a gente faz no final é
desconstruir a maloclusão. Então, se eu faço o meu aluno, ou se eu na minha clínica me preocupo em olhar para os dentes dentro daquele arco e tentar entender como que a maloclusão foi construída, por que ele está em classe 2, quais foram os movimentos, né, que ocasionaram essa classe 2, é claro que é só eu desconstruir, ou só fazer o movimento inverso, que eu vou ter uma forte chance de corrigir o problema. Eu acho que dessa maneira eu sou mais eficiente. E o que eu vejo é a gente se envolvendo pouco com esse aspecto no diagnóstico, né? Então olhamos lá, vimos que o paciente é desequilibrado, aí olha lá, ele é classe 2, a gente já vai querendo botar o aparelho e tratar, né? Vamos parar, vamos olhar essa classe 2, né? Vamos ver se foram os dentes superiores que migraram. Será que foi o arco superior que protuiu? Foi. O que o incisivo faz quando o arco superior protui? O que o canino faz sintonizado com os incisivos, na maioria das vezes, ou em grande parte das vezes, quando eu tenho uma protusão do arco superior? O que o canino faz? O que o pré-molar faz? O que o molar faz? Né? Então, é esse entendimento. E a gente vai olhando na clínica e a gente começa a ver que existe uma relação interessante, né? Quando o arco dentário, né, ele se propõe, né, de repente, por causa de um hábito, chupou o dedo, né, os incisivos protuíram demais. A gente vê mudança na posição do canino, a gente vê mudança, né, nos pré-molares, a gente vê mudança no molar, né? E como isso acontece? Eu acho interessante. Esse caso aqui é uma paciente que de frontal, né? Essa foto ela está fazendo uma expressão facial, mas a gente nota que é uma paciente de frontal equilibrada, né? Então é uma paciente que funciona bem, ela tem um selamento labial passivo, ela tem proporção entre os terços, né? Então ela está bem. Quando a gente olha a imagem lateral, a gente vê que ela tem um degrau esquelético, né? Então ela tem a mandíbula retroposta em relação à maxila. Se a gente passar a linha do Arnê, né, a linha vertical verdadeira, a gente vê que a mandíbula está aquém. E essa paciente, ela está já na fase adulta, né? Ela está com 20 anos e se a gente pegar o foco no perfil dela, a gente vai notar essa discrepância que eu estou falando, né? Ou esse degrau maxilomandibular aumentado. Eu vou chamar essa paciente, então, dentro do meu diagnóstico, antes de avaliar os aspectos oclusais, eu vou chamá-la de padrão 2, tá? Deficiente mandibular, com a face aceitável de frontal, né? Portanto, isso me indica um tratamento ortodôntico compensatório, né? Nós não vamos levar para a cirurgia uma paciente que é boa de face, que não tem a queixa da face, nós vamos tratar os dentes. O que eu posso esperar dessas relações oclusais, né? Será que essa menina vai ser classe 2, né? Porque a mandíbula está retroposta. Então vamos olhar quais são as relações oclusais. E essa menina foi uma paciente que ela nos marcou muito, porque eu tratei essa paciente mais ou menos bem no início, né, da ortodontia, eu acho que uns 13 ou 14 anos atrás. E eu levei, para tratar essa maloclusão aqui, eu levei uns 20 meses. E hoje eu olho e falo, nossa, como é que eu consegui levar 20 meses para tratar essa maloclusão? Eu estava no início, né, eu era um novato, mas vamos focar então nas relações oclusais. Então notem que ela tem um degrau maxilomandibular positivo, e eu tenho ela em relação, né, de classe 1 molar, pré-molar praticamente classe 1, fugindo um pouquinho para um quarto de 2, né, dos dois lados. E eu tenho um canino também acompanhando numa relação de um quarto de 2, um pouquinho à frente da meia. E tem um overjet muito menor do que eu poderia esperar por ela ter a mandíbula retroposicionada. Como que esse jogo aconteceu? Compensação natural, né? Isso acontece muito na nossa clínica. Compensação natural. E aí a gente pensa o quê? Como a mandíbula está lá atrás, o que os incisivos inferiores eles vão fazer? Inclinar para frente, para compensar, né? Porque o osso está retroposto, os incisivos inclinam para frente. Os incisivos superiores, como a maxila está à frente, os incisivos superiores têm a tendência a diminuir o torque vestibular. Esse é o nosso raciocínio. Eu acho que a gente tinha, né, e isso que eu falei no início da minha aula, eu acho que a gente tinha que ir adiante, né? Porque isso é simples, né? Eu tenho um degrau maxilomandibular, o dente vai compensar, os incisivos vão vestibularizar, os inferiores vão estar mais vestibularizados e os superiores mais. Mas vamos olhar o outro grupo de dentes, né? Os caninos, né? Então, uma das coisas que eu acho desse arco dentário superior, que eu não tinha visto quando eu tratei, é que esse arco dentário superior ele está fazendo um exercício enorme para diminuir perímetro, ou seja, para que a projeção não seja exagerada. E como que um arco dentário faz isso? Os dentes tendem a ficar bem verticalizados. Então, quando a gente olha os pré-molares, ele tem pouca angulação, o canino está com quase ausência de angulação, né? Quase zero de angulação. Por quê? É muito comum o grupo posterior desangular, verticalizar, para que os incisivos tenham espaço e não projetem tanto.
Tá? Então, acho que é a conversa do grupo de dentes lá que eu brinquei no início da aula. O molar, né, seria o ideal para o molar em termos de angulação, né, do molar 5 graus, né, tocando a crista marginal distal na mesial do segundo molar inferior. Não acontece. Né, o molar fica em pezinho, porque quando ele angula, ele ocupa mais espaço. Então, ele fica em pé, pré-molar em pé, canino em pé, e aí os incisivos também economizam angulação. Porque os incisivos, né, os incisivos, eles são retangulares, quando eles angulam, eles ocupam mais espaço. Se eles estiverem verticalizados, em zero, eles ocupam menos espaço. Então, quando a gente olha a imagem de frontal, o que a gente nota é que o 21 e o 22 estão em zero, para economizar espaço, né? E o 11 tentou fazer a mesma coisa, ficar em zero, só que aí quebrou o ponto de contato ali, a equalização, o ponto de contato, e ele angulou para distal. E ele angulou para distal, deu apeamento. Deu apeamento. E o lateral, o 12, ele está razoável. Então, notem que o meu problema está localizado naquele dente. E no arco inferior, o que eu tenho é um canino um pouco mais mesializado, e aí eu tenho, um canino um pouco mais angulado, porque aí quando o canino e os premolares angulam um pouco mais, os incisivos projetam, tá? Então, é muito comum isso na clínica, né? Quando o arco quer protuir, quando o arco está protuso, ele tem essas características. Os incisivos vestibularizados, caninos e premolares aumentam a angulação. Um arco está economizando, né? Eu falo que está fazendo uma diminuição de perímetro ou menos projeção, né? Você tem caninos verticalizados, premolares verticalizados e incisivos com menos vestibularização. E os incisivos também com pouca angulação. Então, o que a gente nota ali é isso. Então, tem um apiamento localizado na região do 12, né? Então, eu acho que se eu colo um bracket ali no 11 com 0 de angulação, lixo entre o 11 e o 21, passo um fio, eu vou ajustar a angulação desse dente, provavelmente vai abrir o espaço para o 12, e eu vou equalizar o 12, né? E trabalhar com brackets que não tem uma angulação exagerada na região de caninos, né? Se eu for colar premolares de premolares, e a gente tratou esse caso em 20 meses, por quê, né? Porque na época eu era novato, tinha acabado de fazer um curso de rote, né? Então botava rote em todo mundo, porque a gente faz o curso do bracket tal, a gente usa o bracket tal, e a gente acabou deixando o canino angular um pouquinho, colamos os premolares, né? Hoje em dia, a gente, numa situação dessa, a gente não cola os premolares, porque não dá para fazer um engrenamento melhor do que esse, né? Ou eu acho esse engrenamento muito bom, então se o meu dente está numa posição ideal, eu não colo. Eu acho que a melhor maneira para você deixar o dente parado é você não colar. Então nós fazemos mecânica segmentada, eu colo o molar, o tubinho no molar, colo de 3 a 3, colo o outro molar, evidentemente, passo o fio, deixo os premolares como módulo de referência. Né? E trabalho o canino, desangulo o canino, desgasto atrás do canino se for necessário, e lixo e trabalho na região eliminando a excrescência. É claro que o meu tratamento, né, hoje eu olho para esse caso e eu vejo alunos da nossa escola tratando um caso como esse em 9 meses. Né? Nós temos casos tratados em 9 meses assim, porque é um tratamento localizado, entendendo como que os dentes estão posicionados e fazendo referência principalmente às angulações dentárias. Nós, ortodontistas, ficamos muito ligados nessa visão de classe 1, classe 2 e classe 3, nessas determinantes de compensação por torque, né? Porque aí o incisivo inclina mais ou menos, e a gente para de dar uma ênfase maior a essas situações de angulação da parte posterior do arco, colocando aqui o canino como posterior, né? Em termos de função. Né? A gente sabe que quando o canino está muito angulado, ele ocupa mais espaço. Quando eu desangulo o canino, eu ganho mais espaço. E eu tenho, com esse espaço, condições de diminuir a inclinação dos incisivos. Então, eu acho que o jogo ele deve ser jogado mais ou menos assim. Aí eu vou mostrar aqui um outro caso de uma menina que eu considero bem equilibrada. Essa menina estava na fase de crescimento ainda, ela tinha 12 anos. Ela é um pouco vertical, se a gente olhar a teleradiografia, né? E ela também tem uma mordida aberta, né? Então, notem aí que ela tem uma mordida aberta. E ela tem uma mordida aberta porque ela tinha um hábito, ok? E aí a língua se perpetua durante a deglutição, né? E aí a gente tem essa projeção dos incisivos superiores, ela tem a mordida aberta, e notem, né, que os caninos e os premolares superiores, eles acompanham. Então, os incisivos, eles vestibularizaram, os caninos angularam, premolar angulou, e o molar, geralmente, ele não angula, né, o primeiro molar. Geralmente, ele rota, né, ele gira. Por isso que ele fica, né, batendo de topo. Então, ele entra em classe 2 por giro, né, o molar quando tem um espaço para mesial. E aí nós temos uma relação de premolares de meia classe 2, porque eu tenho angulações exageradas na parte posterior e aí a inclinação acentuada na parte
posterior. E aí eu tenho um arco protuso. Aqui, esse arco ficou protuso pelo hábito. E até eu tenho uma outra paciente aqui agora, que a gente a conheceu com 10 anos de idade, onde eu tenho ela, e aí a classifico como uma paciente padrão 3, né? Porque ela tem a mandíbula, né, um degrau maxilomandibular diminuído, ela tem a mandíbula à frente da maxila, né? E aí a mordida também está cruzada. Se a gente olhar, né, fazendo análise facial, ela é deficiente de maxila, mas a imagem da teleradiografia também, para 10 anos, me preocupa o tamanho do corpo mandibular. Então eu acho que essa menina, nessa fase, eu posso classificá-la como padrão 3, deficiente maxilar e prognata. Tá? E isso é importante por causa do meu prognóstico. Mas notem que ela chegou no nosso consultório assim, né? Então ela chegou cruzada. Mesmo com cruzamento, até cruzar, acredito eu, os dentes, né, descidos ainda, alguns, tentaram fazer uma forte angulação para trás. Olha os dentes inferiores, né? Então, se a gente olhar lá, os incisivos eles inclinaram, caninos descidos, os molares também ficaram bem verticalizados, né? E o arco superior, né? Você tem o arco superior ali com diastema, ainda não tinha nascido caninos, né? Então a gente não tem tanta modificação. A gente fez um trabalho ortopédico fixo, né? Então a gente usou, né, acho que é o protocolo para esse tipo de tratamento, para esse tipo de paciente. Nós usamos durante 4 meses o disjuntor, usamos a máscara facial também, né? Por um período um pouquinho mais estendido, 6 a 8 meses, e a gente conseguiu equalizar ou fazer um overjet adequado para que essa criança funcionasse de uma maneira melhor. E ela evoluiu bem em termos de face, né? Então 2 anos após essa abordagem, a gente continua acompanhando ela, sem nenhum aparelho fixo ainda. Então nota que a gente tem o terço médio melhor, né, da imagem inicial. A gente tem um lábio agora pela posição também dos dentes, né, e do pequeno avanço da maxila e da rotação horária que a mandíbula faz, uma equalização melhor do perfil facial também. E aí deixamos ela crescer, sem nenhum tratamento, né? Então nós fizemos a adequação do overjet através de um trabalho ortopédico, né, que foi dessa primeira imagem para a segunda. Então nota que na segunda ela está muito bem. E o que a gente poderia esperar, como o próprio Benretz, né, descreveu, é que ela tomasse o nosso tratamento, né? Ou que o seu crescimento, a sua pré-determinante genética, tomasse o nosso tratamento. Porque na segunda imagem a gente, né, coloca ela dentro do equilíbrio e é evidente que ela vai manter se ela tiver pré-determinante genética para manter. Como ela estava ainda na fase de crescimento e a determinante para o crescimento mandibular era forte, então ela vai, né, na terceira imagem ela já não está tão legal e na quarta imagem ela está, né, com um degrau maxilomandibular bem reduzido. E o que é interessante que eu queria focar aqui, que a partir do overjet e overbite adequados que eu dei a essa paciente, ela manteve esse overjet e overbite. A custo de quê? Protusão superior. E aqui, como eu mostrei na imagem inicial, no caso anterior, aqui não foi por dedo, né? Chupou o dedo e o dente foi para frente. Não, aqui foi porque a mandíbula está crescendo, o overjet estava adequado, os dentes inferiores foram forçando os dentes superiores para o arco superior. Para o arco superior ficar mais projetado, né? Aumentar o perímetro, inclinação excessiva dos incisivos superiores. Ok, isso óbvio, mas olha como os caninos acompanharam em termos de angulação. Olha como os premolares acompanharam menos, por isso que eles saíram, né, eles não estão numa relação tão interessante. Se eles acompanham em termos de angulação, né, você teria um encaixe melhor na meia e você tem um espaço entre os molares. Mas olha como ela compensou. E olha o arco inferior, né? Olha o arco inferior, como você tem uma reto posicionamento dos incisivos. Isso, ok, porque ela tem a mandíbula forte, mas olha o exercício que o 33 e o 43 fizeram. Nós chamamos isso de contra-angulação, né? Que na realidade o dente angulou para distal, né? Desequalizou um pouco o ponto de contato, né? E aí ele ocupa menos espaço, os premolares, né? E é claro que esse exercício dos dentes, né, que eu brinquei no início, essa comunicação, né, entre o grupo de dentes, ela acompanha muito isso. Isso foi demonstrado na literatura, né? Não existe só esse trabalho, existem outros trabalhos que falam sobre isso também. Eu gosto muito desse trabalho do professor Davi Normando, junto com a Amanda, né, onde eles publicaram em 2011 um trabalho feito em cima de modelos, né, classe 1, classe 2 e classe 3, separaram pela classe, mas eles viram uma correlação, principalmente no arco inferior, né, eu acho que, né, para o arco inferior ser a caixa, né, e o arco superior a tampa. Então,
viram, e principalmente no arco inferior, a correlação entre angulação dos caninos e inclinação dos incisivos. Eu acho isso muito interessante. Para quem? Para as pessoas, né, novatas e que estão ganhando experiência na ortodontia e que querem aprender mais mecânica. É evidente que as pessoas que têm mais experiência, né, a gente já desvencilhou isso. Eu acho que a gente tem que conversar mais sobre isso, né, com essa massa de profissionais que procuram ortodontia. Hoje eu estou muito feliz do CRO me dar essa oportunidade. Eu acho que a gente vai estar alcançando muitas pessoas. É interessante a gente conversar sobre isso porque a gente vai adicionando alguns conceitos, né, ou fortalecendo, né, para os profissionais que já têm esse conceito, mas eu acho interessante. E ele mostra essa correlação, foi um trabalho em cima de modelos, tá? Então ele pegou o modelo classe 1, classe 2 e classe 3 e ele viu, principalmente no arco inferior, essa correlação. Quando os incisivos estão muito vestibularizados, os caninos estão mais angulados. Quando os incisivos retro inclinam, o canino ele verticaliza ou contrangula, tá? Com o objetivo de gerar o espaço para que os incisivos possam fazer o movimento, né? E aí eu tenho esse jogo. Então, quando eu vou falar de mecânica de aparelho fixo, qual é a mecânica que nós desenvolvemos e como eu trato os meus pacientes, eu acho que eu tenho que carregar essa informação, que é de definir qual é o padrão do meu paciente, quais são os problemas ambientais que estão afetando e como que os dentes do arco superior se apresentam. Não só que tem muito apiamento, né? Que a gente olha, está com 10 milímetros de apiamento. Será que esse apiamento é grave? Será que eu preciso extrair pré porque está com 10 milímetros de apiamento? Ou será que eu tenho 10 milímetros de apiamento, mas desequalizou o ponto de contato, os dentes estão deitados porque estão muito angulados, de repente eu passo uma listinha, desangula, vou ganhar um espaço, né, da diminuição de massa dentária, mais da verticalização dos dentes, um pouquinho de protusão, um pouquinho de expansão, de repente não era extração. Né? Então, às vezes a gente olha, um apiamento severo, já acha que é extração. Então, eu preciso olhar com nuances, detalhes do posicionamento dentário, principalmente a nível de angulação. Porque quando eu tenho um dente com uma angulação exagerada, ele ocupa mais espaço. Quando eu tenho um dente verticalizado, ele está economizando espaço. Né? E quando eu trabalho com brackets, e por isso que eu trabalho dentro dessa prescrição que eu uso hoje, que é a prescrição capelosa, por quê? Porque ele individualizou a angulação dos brackets. Né? Muitos autores ficaram preocupados em trabalhar, né, o torque. Então, quando eu quero botar um aparelho no classe 2, lá, Damon agora, eu tô ligado. Então, mais torque, né, high torque, low torque. E a angulação? Para que eu faça essa combinação, esse jogo. Então o professor Capelosa ele se preocupou, e eu acho interessante, a gente usa muitos brackets dele, e já usamos outros brackets anteriormente, e é muito interessante desenvolver uma mecânica dentro dessa linha, onde eu já trabalho com brackets com mais angulação, quando eu quero protuir, e brackets com menos angulação, quando eu quero espaço. Muito além do torque, né? Nós trabalhamos com clínica e nós sabemos isso. E aí eu vou trabalhando com minhas metas de maneira individualizada, né? O que esse paciente tem a mais? Né? E aí eu vou trabalhando de maneira individualizada. Mas primeiro eu preciso propor, né, o meu entendimento sobre o jogo. E aí eu vou montar, evidentemente, dentro do meu plano de tratamento, um conjunto de atitudes, né, onde eu possa propor para o paciente, né, eu possa alcançar, evidentemente, o objetivo que eu tenho a termos oclusais, né, e em termos de face. Então, o que eu vejo, né, nesse tempo que eu estou na ortodontia e que me atrapalhou muito, né, então, evidentemente, e outros profissionais que trabalham comigo e os alunos que eu vejo nesse tempo de 12 anos que a gente está ministrando o curso, o que eu vejo, né, e quando a gente conversa de maneira geral com ortodontia, né, desculpa o termo chulo, é uma tara muito grande por torque, né? Ou uma tara muito grande por achar que o edgewise é muito bom, o straight wire é muito ruim, ou o contrário, o edgewise é muito ruim, o straight wire é muito bom, né? Umas coisas que, né, se a gente parar para pensar, né, edgewise é arco de canto, né? É um bracket que eu preciso do arco de canto para controlar esse dente de maneira tridimensional e controlar o torque, né? Vestíbulo lingual. Agora foi possível na ortodontia, né? Quando o edgewise surgiu, controlar o dente também no sentido vestíbulo lingual. A partir de quê? De um arco de canto. E o straight wire? A gente não precisa de um arco de canto também para ler o torque? Precisamos. Então o edgewise é o straight wire é o edgewise. Com alguma sofisticação, porque ele vem já com a base, né, mais inclinada, então você não precisa fazer tanta dobra no fio, mas não adianta trabalhar com straight wire para ler torque se eu não boto um fio retangular, ou seja, um arco de canto. E a gente fica nessa luta, edgewise, straight wire, eu fico na luta que é rote ou é capelosa, o que é melhor, né? E a questão para quem está entrando na ortodontia não é essa. Eu acho que a questão para quem está entrando na ortodontia é entender o jogo, identificar o problema, identificar a posição dentária de cada grupo, né, e tentar correlacionar, de acordo com a minha meta terapêutica, as ações. Então, se eu quero protuir um arco, se eu não tenho muito apiamento, eu posso angular os dentes posteriores e aí eu vou projetar os dentes superiores.
Se eu quero fazer uma restrição de perímetro de arco, primeiro eu tenho que trabalhar em posterior, fazendo a diminuição da angulação, verticalizando os dentes, gerando espaço para os incisivos, e aí eu faço o movimento pendular, né? Eu acho muito mais interessante do que a gente ficar discutindo sobre brackets. E vamos parar, né, também de... Vamos reconhecer nossos problemas, né, gente? Vamos reconhecer nossas limitações na ortodontia. E uma das limitações que nós temos na ortodontia é a leitura de torque. A gente sabe disso. A gente não consegue ler todo o torque que está embutido no bracket, ou todo o torque que eu dei no meu fio quando eu trabalho com a Advise. Por quê? Porque a maioria dos profissionais, tem pesquisas que mostram isso, a maioria dos profissionais trabalham com canaleta 22/30 e o fio é 19/25. Então existe uma folga entre o fio retangular e o slot. Portanto, né, várias pesquisas mostraram, e aqui eu peguei uma média, né, de um trabalho de 10 graus de folga. Então, quando eu boto um bracket que tem 17 de torque vestibular, entrei com 19/25, deixei lá, nivelou, alinhou, deixei mais 60 dias e tal, ele vai ler 7. Vai perder 10, por quê? É o ângulo de folga. E a gente hoje, quem já trabalha um tempo um pouco maior, não sei se vocês estão notando, mas 19/25, né? Parece que agora ele entra mais fácil. Eu estava conversando com algumas pessoas, né, que trabalham trazendo material e tal. Existem algumas empresas que fazem o fio retangular a partir de um fio redondo de secção maior, né? E aí corta e sai o fio. Então, se você colocar se você colocar num microscópio, o que você vai ver no canto do arco é o canto um pouco arredondado. O que a gente perderia um pouco mais ainda de torque. Então, nós somos limitados para colocar fio retangular e ler torque. É uma realidade. E a gente, às vezes, fica escolhendo o bracket por causa do torque. Aqui eu vou botar um torque muito grande, um torque muito pequeno. Eu brinco com os meus alunos, no fio redondo, você pode mudar o torque do seu dente. Se você angular o canino pressiona os incisivos e joga os incisivos lá não sei onde, de maneira descontrolada, mas vai acontecer o movimento. Né? Aquele caso que eu não sei se eu vou extrair, eu fico com aquela dúvida, eu não sei se eu vou extrair ou não. Porque está com muita pena. Vou começar, né? Vou nivelar e alinhar até o fio 16, 18 e depois eu decido. Né? E você bota brackets com muita angulação, já tem apinhamento, e aí você vai nivelando e alinhando, quando você chega no 16, tá vendo? Esse caso aqui é reestudo, mais uma extração, né? Porque eu fui fazendo movimentos inadvertidos, sem analisar a peça que eu utilizo, isso eu acho um erro grave, né? Que a gente tem que batalhar para acabar com isso. Né? Eu não sou a favor de usar Edgewise, Capelosa ou Rote, eu acho que o bracket é um ponto de apoio e eu tenho que saber ler a bula do bracket. Eu tenho que ser o trabalho com straight wire, eu tenho que saber quanto de angulação que tem naquele canino. Eu tenho que saber na hora da colagem o que eu posso fazer para diminuir essa angulação. O que eu posso fazer? Tirar aquele bracket de rote, de repente botar um bracket 0, né, no canino quando eu quero 0. Né? O que eu posso fazer para minimizar os efeitos daquele aparelho naquele determinado caso. Então eu preciso entender o aparelho, né? Como se fosse um médico usar uma medicação sem saber lá a composição. Né, sem saber os efeitos adversos que ele pode ocasionar. Então tem que saber os efeitos adversos. E não, eu faço um curso lá, é rote. Eu faço um curso ali, é Edgewise, ponto. Não, né? Eu acho que a gente tem que ir além. E a partir daí abre um leque, né, para a gente trabalhar olhando para os problemas, né? Quando a gente usa aparelho fixo, que é um problema muito recorrente na clínica, que é a falta de espaço, de uma maneira diferente. Olhar, parar, né? Olhar para o apeamento, não é que tem 10 milímetros, 20, eu medi, tem 10, 20 milímetros, eu preciso olhar. Preciso saber se esse incisivo aceita um pouquinho mais de protusão ou não. Preciso saber se tem muitos dentes angulados, né? Se eu posso desangular dente. Se eu posso desangular, né? Ou se eu posso até contrangular um canino inferior, que eu ganho mais espaço ainda, além de eu desgastar. Né? Então, o que eu posso fazer dentro do meu jogo para que eu não parta todo mundo, né, daquela receita que a gente aprendeu há tempos atrás, graças a Deus isso vem mudando. Né? Então, a gente expande muito, a gente extrai. Né, para a gente ter uma noção que isso está vivo ainda, que o autoligado entrou, né, há pouco tempo atrás, que é o grande benefício do autoligado é extrair menos, porque expande, né, e aquela expansão que não vai, né, que vai ter estabilidade, com os fios e tal. Então, será que eu não tenho mais coisa para fazer na clínica? Primeiro, olhar o problema de maneira adequada, desgastar um pouco, desequalizar, né, que a gente chama, né, fazer com que o eixo desse dente, né, olhando mesodistalmente, ele fica um pouco mais inclinado, né, e você tem ele ocupando menos espaço ainda, desangular, verticalizar, né, será que eu não posso desenvolver um conjunto, será que eu não posso misturar tudo, né, extrair o incisivo inferior,
porque ali está a excrescência maior do meu paciente, em cima está um pouquinho protuso, eu não quero, né, que fique convergente, então eu desangulo o canino superior, desequalizo ele um pouquinho, desgasto um pouquinho, né, faço um pouquinho de expansão em região de premolar. Será que eu não posso juntar tudo, né, e dar ao paciente a dose certa? Né, então eu fico muito feliz hoje na nossa clínica do curso, nós temos hoje ativos mais de 500 pacientes no curso, né, em tratamento, e nós temos menos do que 10 pacientes tratando com extração de 4 premolares. O levantamento que a gente acabou de fazer. Né? E agora, tem muito com desgaste, tem muito com uma extração de um incisivo, tem muito com uma extração de um pré, só de um lado. Né? Então a gente vai manuseando de acordo com a quantidade de espaço dentro desse conceito importante. Né? E a partir daí eu consigo trabalhar com um aparelho fixo, com bases conceituais, né? Então acho que a ortodontia ela tem que ser feita baseada em cima de conceito. Não dá pra gente ficar escondido atrás de um produto, né? Agora é autoligado, ontem foi mini implante, né? Agora é o streetwire e tal que apareceu, né? Eu acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Principalmente com essa grande migração de, né, vários profissionais fazendo ortodontia, né? Vários cursos, eu acho que... Então acho que as bases, assim, identificar o problema, né? Então analisar a face, isso tudo que eu falei, analisar como que o grupo de dentes ele se encontra dentro daquele arco, como é que ele está se relacionando com o arco oposto e o que eu posso propor de meta terapêutica de maneira individualizada para solucionar, né? Diminuindo a angulação, correlacionando da maneira que eu falei. Né? E aí eu vou escolher o meu conjunto de brackets, de preferência que esse bracket me proponha, ou que eu tenha uma possibilidade de escolher em cima da angulação. Quando eu quero brackets mais protusivos, eu quero mais angulação nos caninos, nos premolares, tá? Até nos tubos dos molares, e mais torque nos incisivos. Quando eu quero uma prescrição de brackets com menos projeção, eu uso brackets com menos angulação, ou com angulação zero. Né? Posso manusear também a colagem, né? O manejo adequado da angulação na hora da colagem, e aí eu diminuo mais ainda a angulação daquele dente, né? Principalmente dos incisivos, fazemos muito isso, né? Então a gente às vezes pega os incisivos, na maioria das prescrições, a gente tem angulação nos incisivos e a gente zera na colagem. Né? Bota o central com 0, lateral com 4, canino com 0. Diminui muito a angulação desses dentes. Uma lixinha, a gente dilui muito o apiamento sem quase nenhuma projeção. Só com essa ideia da desequalização, né? Da desangulação, muito mais do que torque, né? Que muitas das vezes a gente quer. Outra coisa, trabalhar de maneira segmentada. Né? Então a gente desenvolve, né? Atualmente eu tenho uma aula que eu dou no curso que eu acho legal. Né, onde a gente conversa sobre mecânica fixa, e eu converso por que da mecânica segmentada em arco contínuo que a gente chama. Eu acho bem interessante essa mecânica sempre quando eu não quero protruir. Né? Então, trabalhar de maneira segmentada quando eu não quero protruir é muito interessante. Né? Então, quando eu não quero protruir, eu quero que os dentes posteriores verticalizem, e aí eu não passo fio nos incisivos enquanto meus dentes posteriores não verticalizam. Enquanto eu não faço a transposição do espaço, depois dessa verticalização, vai me gerar espaço. Enquanto esse espaço não estiver na região dos incisivos, eu não passo fio nos incisivos. Eu só vou botar a mão nos incisivos quando eu tenho espaço entre os incisivos. E aí eu incluo os incisivos num movimento de flexão lingual. Né? Porque eu criei esse jogo através da mecânica segmentada. E uma outra questão, que a gente está vendo isso agora nas tomografias, aceitar, né, o que a natureza vem fazendo de maneira tão plena em grande parte dos casos. Aceitar um movimento de inclinação dos incisivos de maneira, né, que o Ed Wise chama de inclinação descontrolada, né? Botar um fio redondo, vou botar uma alcinha e vou protruir o dente no fio redondo só forçando a coroa, né? E a coroa vai chegando para vestibular, ou a mesma coisa para lingual. Aí eu tenho uma tendência da raiz, tá? O que a gente está vendo nas tomografias é que a gente não tem uma quantidade de osso tão plena, né, de periósteo, para que a gente possa fazer um movimento de torque lá na raiz também, né? Então eu gosto muito de copiar, quando eu tenho, por exemplo, uma mordida profunda, copiar o movimento dessa menininha que eu mostrei de mordida aberta, né? Então como é que o dedo fez na coroa? O dedo fez um movimento pendular. Uma pressão sobre a coroa, movimento pendular, sem controle de torque. Então se eu quero curar essa sobremordida, um dente está reto inclinado, alcinha, fio redondo e faço uma protusão, mudo o torque com fio redondo, fazendo uma pressão através da alça. E aí gera espaço, eu angulo os caninos. Não com uma preocupação em chegar no fio retangular, e no retangular eu vou ler e vou torquear o dente. Não, eu já vou espirrando ele pelo apiamento, vou espirrando ele pela alcinha minha de protusão no fio redondo. E vou gerando aumento da projeção do arco. Nós chamamos isso de movimento pendular, né?
para a inclinação dos dentes, aumentando a vestibularização ou diminuindo a vestibularização. Né? E aí eu trouxe alguns casos, né, para a gente falar um pouco sobre a maneira que a gente trabalha na mecânica. Então, notem que essa paciente ela já é adulta também, né? Ela está com 23 anos e ela nos procurou porque ela tem uma mordida aberta, né? Então, essa imagem está um pouquinho distante, mas quando ela sorri, a gente tem nota, né, que a incisal dos incisivos superiores está desequalizado com o lábio inferior, né? E ela se a gente olhar de frontal, ela tem uma face bem aceitável, ou seja, bem equilibrada de frontal, selamento labial passivo. Só que quando a gente olha de lateral, eu a classifico como padrão 3. Ela tem o queixinho à frente da porção mais anterior da maxila, né? A linha queixo-pescoço aumentada, né? Mas ela tem uma padrão 3 com face aceitável. Portanto, o tratamento ele deve ser um tratamento compensatório, né? Eu vou fazer uma mecânica compensatória. Então, se a gente olhar a teleradiografia, a gente nota, né, fazendo uma análise morfológica da teleradiografia, a gente nota que a gente tem o ponto B à frente do ponto A, está bem visível isso, e que também tem a mordida aberta, né? Plena. E se a gente olhar, então, os modelos, a gente tem, olha a angulação do 13. Né? Então, os dentes, eles tentaram compensar. Então, ela nunca usou aparelho, chegou ao nosso consultório, olha a angulação 13. Olha o 14, como é que está angulado, né? Eu brinco que o premolar é macaco de imitação do canino, né? Na maioria das vezes. Então, o premolar, olha como é que o premolar angulou. Dos dois lados até, né? Eles estão com um pouquinho de giro também, os caninos, porque tem falta de espaço, né? E você tem, então, um overjet reduzido, mas não compatível com aquela discrepância que você viu na face, porque os dentes têm essa compensação. Então, notem que eu tenho angulações aumentadas no arco superior, né? Então, o molar tem angulação, ela tem uma coroinha desse lado, mas notem que o molar tem angulação, por isso que a crista marginal distal do primeiro molar toca no segundo molar inferior, na crista marginal mesial do segundo molar inferior, porque os molares estão angulados, segundo pré-angulado, canino angulado, incisivos projetados. E os dentes inferiores? Eu acho que pela mordida aberta, né? Ela aí tem a língua perpetuando essa mordida aberta, e eu a conheci na fase adulta, então notem que os dentes inferiores, por não terem uma relação de overbite adequada, o que você tem, esses dentes estão um pouco projetados para uma paciente padrão 3, né? Ele poderia estar com menos inclinação vestibular. E os caninos inferiores, eles desequalizaram na mesial, né? Eles não estão equalizados na mesial, eles angularam. Então, quando eu olho isso, eu consigo prognosticar que esse caso ele vai ser mais fácil de resolver do que uma menina que chega com o mesmo overbite, de que uma menina que chega com a mesma relação, né, que nós estamos vendo aqui de classe, mas com os caninos inferiores contraangulados já, completamente compensados. Vai ser mais difícil. Não tem como gerar compensação porque ela já está muito compensada. E mesmo assim ela mantém um erro. Diferente daqui, eu tenho um canino incompatível com esse padrão. O canino inferior está angulado para mesial. Então eu posso desenvolver uma mecânica, né, de desangulação desse canino ou até contraangulação desse canino. Isso vai gerar espaço nas regiões dos incisivos. Eu lixo os incisivos também para ajudar e faço uma inclinação de maneira pendular. E aí, quando eu faço uma inclinação de maneira pendular nos dentes inferiores, eu consigo ganho vertical também. E aí eu fecho a mordida. E no arco superior? O que eu posso fazer no arco superior? Manter o perímetro do arco. Como é que eu vou manter o perímetro desse arco? Eu tenho um pouco de apinhamento. Eu vou aqui mostrar a imagem dela de frontal. Acho que essa está melhor, né, para a gente ver os incisivos. Mas eu tenho um pouco de apiamento. Vou mostrar logo à frente uma imagem oclusal. Eu tenho um pouco de apiamento no arco superior, até o giro dos caninos. O que eu vou fazer? Lixar os incisivos superiores e a região de canino só para diluir esse apiamento, sem mais projeção, porque a projeção no arco superior, de maneira pendular, ela vai gerar mais mordida aberta. Então eu não quero projeção vestibular no arco superior, porque vai atrapalhar o meu erro vertical, ou a resolução vertical. Então eu vou manter o perímetro do arco superior nessa posição. Portanto, é interessante que eu use brackets com muita angulação, né? Um rote de 13 aqui seria legal, né? Porque esse canino está deitado. Eu mantenho ele nessa posição. Então o que está definindo nos meus brackets? A característica da maloclusão, a posição inicial do meu dente e a minha meta, o que eu quero para esse arco. Então o que eu quero para esse arco? Manutenção de perímetro sem apiamento. É isso que eu quero para esse arco. Então eu vou lixar, vou dar brackets que tem a mesma angulação do que os dentes já têm originalmente e vou manter esse arco
como apoio. Evidentemente que nós vamos colar aqui, né, no centro dos dentes, ou um pouquinho mais para a cervical, isso já vai ajudar a fazer um movimento também extrusivo dos dentes superiores e vai me ajudar. E no arco inferior, eu quero angulação? Não. Então eu vou botar brackets como se fosse edgewise, para angulação, 0. 0 em todo mundo no arco inferior, para que eu tenha dentes, e vou desenvolver uma mecânica que gere espaço para que essa angulação seja lida de maneira plena, e aí eu tenho a diminuição do perímetro do arco inferior. Então a minha meta é manter o perímetro do arco superior e diminuir o perímetro do arco inferior. Para isso eu vou fazer o jogo da correlação de angulação e inclinação, trabalhando com os brackets também. E a mecânica auxiliar que vocês vão ver. Então nota essa imagem que eu já passei. O que me vem na cabeça, né, quando eu olho uma paciente dessa, é a paciente que eu mostrei inicialmente, né? Então, ó, notem como está esse canino inferior dessa paciente que compensou de maneira natural. Ele está contraangulado. E da que eu vou tratar? Está angulado para mesial. Então eu preciso criar um arco inferior com restrição. Então eu tenho que manusear a angulação de premolares e caninos para que os incisivos consigam fazer o movimento. E eu vou fazer isso de maneira guiada, tá? A gente costuma falar no curso, isso é interessante, né? E os alunos acham a ortodontia, vou fazer a ortodontia porque a ortodontia é tranquila, é uma clínica limpa, né? E eu vou, colo o bracket, passo o fio e tudo acontece, né? Eu brinco que eu tive os alunos lá na escola, né, que fizeram o curso de orto antes de atualização, entraram na escola, eles foram da primeira turma e eles brincavam que o professor deles lá do interior de Minas falava com ele que o straight wire era uma maravilha, porque o straight wire era só você colar os brackets straight wire, rote, ir trocando o fio, né, botar o fio e ir para o beirado do rio pescar, né, porque em Minas, né, as pessoas gostam de pescar e ir para o beirado do rio, por quê? Porque o aparelho faz tudo sozinho, né? Então você imagina a gente trabalhar com ensino se a gente tivesse essa visão, né? E muita gente aí, né, coloca e acha, botei o bracket e tal, eu vou ficar olhando que o bracket, né, do capelosa inferior, ele não protui. Então bota os brackets, passa o fio e não vai protuir. Não, cara, eu preciso guiar o movimento, né? Eu brinco que a nossa mecânica é você no comando, você que tem que comandar a mecânica. Então notem que nós colocamos os brackets superiores, lixamos, toda a consulta que a menina retornava, a gente lixava os dentes, né, os pontos de contato, da região de distal de canino até distal de canino do lado oposto, ou seja, na região anterior. Então eu ia lixando e aumentando o calibre do fio, apertando um pouco mais, de maneira a diluir aquele apiamento sem perder a projeção que ela tinha, mas também não dando mais projeção para ela, porque senão eu vou piorar a mordida aberta. Tá? Então, assim a gente fez. Notem que agora ela está com o overjet nessa imagem, melhor do que ela tinha, né, quando ela iniciou. E o arco superior já está nivelado. Aí eu estou no arco superior com fio 18, eu vou entrar no arco inferior de preferência com brackets com menos angulação, nessa região posterior. Vou gerar espaço na região posterior para que os dentes verticalizem. Então nota que eu desgastei 33, 34, 35 e a mesma coisa do lado direito, inferior, tá? Então eu quebrei os pontos de contato, a gente faz isso com broca, e já no primeiro fio, que é o 16 nitinol termo, eu já entro com o elástico. Esse elástico é muito levinho, porque no fio 16 nitinol termo eu vou gerar uma extrusão enorme se eu entrar com um elástico muito forte. Esse elástico é só para balizar o canino para que, mesmo com os espaços, você passando o fio, como esse canino está também girado, ele não angule mais ainda. Então eu estou com o elástico. A gente costuma trabalhar com 5,16 leve, dependendo da distância aí, que vai dar uma forcinha bem pequena. 50 a 70 gramas de força. É uma forcinha pequena, porque eu ainda estou no fio flexível. E eu não passo fio nos incisivos. Não passo fio nos incisivos. Isso é mecânica segmentada de ar contínuo. Não vou colocar nos incisivos que tem apiamento ainda. Eu preciso transpor o espaço. Eu não gosto, né, desse macarrãozinho, a gente não usa ele mais, acho que ele fica feio, né? Então eu uso hoje fios de nitinol, que não são os fios termoativados, fios de nitinol de boa marca, e eu faço uma dobrinha no fio de nitinol, fazendo com que esse fio fique na cervical dos dentes, não atrapalhe o paciente e não entra dentro da canaleta, que seria o propósito ruim, e eu consigo trabalhar no canino. Assim que eu noto que o canino já acertou um pouco o giro, né? Acertou um pouco o giro, eu evoluo o fio, vou para o fio 16 de aço, depois eu vou para o fio 18 de aço no arco inferior, sempre mantendo o elástico. Agora um elástico mais forte, né? Que seria o elástico 1/4 médio, 3/16 médio, né? Dependendo da distância. Então eu vou no canino
E aí eu verticalizo completamente o canino, né? E aí agora, ó, eu já estou na fase dos caninos verticalizados, pré-molares verticalizados, e eu já estou cheio de diastema nas regiões dos incisivos. Aí eu vou colocar a mão nos incisivos, né? Muitas das vezes com sobrefio, mantenho o fio posterior 18 de aço, faço uma dobrinha e entro com fio flexível nos incisivos e na parte posterior, só para nivelar os incisivos inferiores. E depois eu vou entrar com fio único, que é o 18 de aço, com uma dobrinha no próprio fio, tá? Porque agora eu quero fazer um movimento pendular dos incisivos para dentro. Fio redondo, não estou controlando o torque. Eu vou usar esses diastemas e uma pressão sobre o fio para que o fio pressione o fundo da canaleta, dos bractes dos dentes anteriores e os dentes incline de maneira pendular paralingual. E aí eu vou fechar a mordida, que eu vou fazer uma extrusão, né, relativa desses dentes e vou melhorar o overjet. Como que eu fiz isso? Por uma mecânica de restrição de arco, que contou com bractes de menos angulação, mecânica segmentada com desgaste primeiro só em posterior, gerando espaço em anterior para que depois eu fizesse a força nos dentes anteriores. Então não foi o bracket do capelosa ou elástico, foi um conjunto de atitudes, tendo o ortodontista no comando, né, das ações, para que o arco inferior dela tenha pouca angulação e dentes inferiores com menos inclinação para vestibular, ou retroinclinados. E aí eu tenho uma relação com o arco superior de melhor qualidade, né? Como a gente viu na evolução do caso. Então aqui eu já estou no final, nota que eu tenho um overjet mais bem definido, aí elásticos de intercuspidação, e eu tenho o caso bem finalizado, mantendo as angulações do arco superior. Notem os molares, principalmente o 26, né? Então se a gente olhar os molares, o 26 que não tem coroa, então notem, os molares estão bem angulados, pré-molares bem angulado, canino bem angulado, mantendo bem o perímetro do arco superior. E no arco inferior eu diminuí aquela angulação de caninos de pré-molares através do desgaste de uma mecânica desenvolvida para isso. E aí eu diminuí também a inclinação dos incisivos e eu consegui fechar a mordida e dar ao paciente, né, o que ela queria em menor tempo de tratamento, porque eu fiz uma mecânica guiada, né? Ao invés de eu boto o bracket com pouca angulação, saio passando fio em todo mundo e vou lixando, aí lixo menos do que o espaço que eu preciso e acabo o arco protuindo, porque o apeamento protui, independente do bracket. Que seja bracket edgewise colado todo em zero, se eu tenho um apeamento severo, vai protuir, evidentemente. Né? Mas eu não deixo acontecer isso, porque, evidentemente, nós estamos ligados, né, nessa questão de mecânicas restritivas, começar colocando o fio só em posterior e aí depois a gente passa o fio em anterior para trazer os dentes. Mecânicas protusivas, a gente pode passar o fio em todo mundo ou só na região anterior para protuir e depois ajusta o apeamento na região posterior se a gente tem esse problema. Combinando angulação de brackets, como eu falei. Então acho que um caso que termina muito bem, muito rápido de ser tratado, né? Porque a gente trabalha com essa visão. E aí a gente publicou, né, quem tiver um interesse de olhar com mais detalhes, eu falei aqui rápido, meu tempo não é tão grande aqui. Eu falei rápido essa mecânica, mas a gente publicou esse artigo na OrthoScience, então quem quiser pegar as referências, né, ou quiser depois me mandar um e-mail, eu posso passar para vocês. Ele fala passo a passo dessa mecânica, foi um caso que nós tratamos no curso, e nós tivemos o prazer de publicar com o professor Capelosa, o Maurício, lá em Bauru, né? E esse caso, esse menino tinha 18 anos, então notem que ele tem uma boa relação facial de frontal, então ele tem uma face aceitável, ele também não tem queixa da face, ele tem um selamento labial passivo, tem uma proporção boa entre os terços, e ele está preocupado que a mordida dele não está legal, e ele queria tratar, tem um pouco de apiamento, e a gente nota que ele tem uma relação leve, né? Mas é uma relação de padrão 3, ele tem o lábio inferior um pouquinho à frente do lábio superior, o pogônio um pouquinho à frente da parte mais anterior da maxila. Se a gente passar a linha vertical verdadeira, né, o pogônio está avançado. Né, e se a gente olhar na teleradiografia, confirma isso. O ponto B está mais avançado em relação ao ponto A. Né, e eu tenho uma situação esquelética, né, que nós denominamos de padrão 3. Quando eu olho a maloclusão dele, ele está com a mordidinha de topo e na região direita anterior já está cruzado, né? E nessa região posterior também. E aí nós vamos avaliar, né, o que a gente pode fazer por esse paciente. Então notem que repete principalmente do lado esquerdo. Então os dentes superiores têm angulação, os dentes inferiores não cruzaram totalmente porque eles têm um pouquinho, né, menos de vestibularização, gerou um pouco de apiamento, mas o canino, né, mesmo verticalizados inferiores, ainda cruzou do lado direito. O arco está um pouquinho triangular.
Então eu vou aproveitar esse pouco apeamento que eu tenho no arco superior, né? Vou usar os segundos molares superiores como referência, vou abrir um pouquinho o arco nessa região de pré-molares, né? Vou expandir um pouquinho. E aí eu ganho espaço, nivelo e alinho, sem protuir mais, mas sem também, né, diminuir o perímetro desse arco, que não é interessante, né? Eu quero manter os dentes angulados e o perímetro do arco superior. E eu vou trabalhar no arco inferior que tem apeamento, gerando uma verticalização maior de pré-molares e caninos para que eu possa lixar ainda mais um pouco os incisivos e entrar nos incisivos, diminuindo a sua vestibularização, para que eu possa curar essa mordida de topo, né? Atualmente, a gente só cola, eu falei isso, bractes nos dentes que a gente acha interessante colar bracte. Por quê? Se eu acho que eu tenho um dente que está bem posicionado e ele vai me servir como referência, eu não colo bracte nele. Não é para fazer diferente, é porque a gente não vê lógica se eu tenho um dente que está intercuspidando bem, ele está bem posicionado, por que eu vou colocar bracket, né? Então, sem querer, eu colo um pouquinho mais para cima ou mais para baixo, e aí depois eu tenho que fazer dobrinha, né? Não. E eu uso esses dentes como referência, principalmente transversal. Então, nesse caso, nós não vamos colar os pré-molares inferiores. E aí, eu já tirei o diagrama, né? Evidentemente. Não vou colar os pré-molares inferiores, nós vamos ver que ao final, a área que a gente mexeu, que foi de canino a canino, e o molar, ele é compatível com a curva dos pré-molares. Ou seja, o pré-molar faz parte do conjunto que eu criei. E eu acho isso bem estável em termos transversais também. Então, notem lá que eu gerei o mesmo desgaste, entrei com fio de nitinol e entro com elástico leve. Forcinha bem leve, que para usar elástico em fio de nitinol, daí a gente vai lá para cima, né? Então, tem que ser bem leve. Então, a gente usa o 516 leve, que dá força quase alguma, na maioria das distâncias. Então, eu vou desgastar e vou gerar... Nota que eu desgastei o pré também, não colei brackets, ok? Desgastei entre pré e pré também. Então, eu vou fazer uma verticalização pela pressão do elástico, né? Eu vou verticalizar esses dentes. E o arco superior, ele é obrigado, né? O arco superior, ele é obrigado a já estar no fio 18 de aço, para que eu possa usar o elástico sem muitos efeitos no arco superior. Tá? Então, notem que eu tinha um paciente, ó, se a gente olhar a imagem inicial dele, eu tinha um paciente fugindo para a relação de canino de 3, ó, do lado esquerdo está em 3, 1/4 de 3, do lado direito, classe 1 encaixado, fugindo para 3, né, no canino. E quando eu entro com o elástico, ele vira quase meia classe 2. Olha lá, quase meia classe 2 desse lado e 1/4 de 2 desse lado. Por quê? Porque eu usei o canino inferior como um para-brisa, né? Eu faço só o movimento de verticalização dele. É evidente, quando eu faço esse movimento de verticalização, né, com desgaste, eu tenho a meia posição mais retroposta e eu tenho agora a guia, né? Esse paciente com 1/4 de 2, ele faz uma guia bem interessante, sem toque dos incisivos, né? Nos desvios mandibulares. E aí eu tenho já espaço para atacar os incisivos. Eu vou fazer isso com uma mecânica de sobrefio. Então, notem que eu estou com 18 de aço na parte inferior, posterior. Esse 18 de aço ele é dobrado na região anterior e não entra na canaleta. E aí eu entro com outro fio, sobrefio, que nós chamamos de 16 nitinol termo, para equalizar aquele desnivelamento entre os incisivos, que eu ainda não tinha colocado mecânica, por isso que eu não tinha colado ele de cara. Então, os incisivos eles estavam desnivelados em relação aos caninos que eu já tinha colocado ele na posição adequada. Então, nesse momento, eu colo os incisivos, porque agora eu vou mexer nos incisivos, e entro com um sobrefio para acertar o nivelamento. Ainda não estou forçando os incisivos para trás. Ele só vai subir, não vai protuir, porque o espaço já está na posição, já está na região dos incisivos. E se eu tenho espaço na região dos dentes, não vai haver protusão. Eu tenho uma discrepância de modelo positiva naquela região. Não vai haver protusão, e é o que eu quero. Não ter protusão. Então, nota que eu tenho diastema nos incisivos. E aí eu coloco, vou nivelar os incisivos, por isso que eu faço sobrefio, e logo após eu vou entrar com fio 18 de aço, só um fio, porque ele já vai estar nivelado, e vou jogar a força sobre o fio para acabar de retroinclinar os incisivos inferiores. Então, eu estou com brackets prescrição 3, que tem menos 6 de torque, só que eu estou desenvolvendo uma mecânica já no fio redondo de flexão para lingual. Então, é a minha mecânica e o bracket. Agora, não adianta só o bracket e uma mecânica que não seja compatível. É claro, se eu não quero uma angulação dos caninos inferiores, eu vou e boto um bracket de Roth, que tem 5 graus de angulação para mesial, e eu fico fazendo força no elástico, vai dificultar o movimento, né? Porque quando o fio entra, ele vai, lá dentro ele vai fazer uma onda forçando o dente para frente. E aí o seu elástico força para trás. Né? Se você bota um bracket de 0, é muito mais coerente.
E o seu incisivo vai parar, o seu canino vai parar em zero? Não sei, pode ser que ele fique até contraangulado. É a quantidade que você vai dar através da mecânica. O bract é só a intenção da direção, a quantidade eu dou com a minha mecânica. Estou usando uma barra transpalatina para manter aquela expansão e descruzar a mordida, né? Aqui notem que ele já está com os elásticos de intercuspidação e eu estou com o loopzinho no fio, no 18, porque em algum momento, né, antes desse momento aqui, eu passei o elástico no gancho e no fio inferior para forçar os incisivos para a lingual. E aí eu corrigi o overjet. Né? Então notem que ele era 1/4 de classe 3, ele está classe 1 encaixado. Desse lado ele está até classe 2, né? Que ele era classe 1, ele virou até um pouco de classe 2, 1/4 de 2. Né? Eu tenho ali uma linha média que eu vou acabar de corrigir nos elásticos. E eu tenho ele finalizado, né? E notem, né, o que eu falei para vocês. Olha, a região que eu mexi, eu vou entrar com 3x3. A que eu não coloquei, ela faz parte do conjunto. Então, esse módulo nós chamamos de, quando eu não colo, é módulo de referência, módulo de movimentação e módulo de ancoragem. Meu módulo de ancoragem está sintonizado, meu módulo de movimentação está curado e sintonizado com a parte que eu usei como módulo de referência. Esse caso nós tratamos em 18 meses, nós temos casos tratados em 9, 10 meses com essa mecânica, casos de classe 3, eu acho bem interessante quando a gente faz essa correlação no arco inferior. Né? É muito mais rápido do que você nivelar, alinhar, deixar chegar no fio retangular e depois entrar com o elástico. Aí você já leva o caso de topo, até vestibulariza, para depois você, no elástico, tentar corrigir. Né? E aí fica muito mais difícil. Né? Então a gente já começa desde o início definindo a meta. É restrição do arco inferior? Vamos desgastar, vamos desangular, mecânica segmentada, depois pega os incisivos. É mecânica protusiva? Vou manter as angulações se tem, ou vou dar angulação. E aí vou inclinar, né, os dentes para vestibular. Notem que a mudança é tênue a nível de imagem da teleradiografia, né? A gente pode analisar de maneira morfológica, a gente gosta muito dessa análise, né? Para a gente analisar a qualidade do nosso tratamento. E notem que a gente tem uma diminuição da vestibularização dos dentes inferiores. Eles mantiveram ainda vestibularizados os incisivos, mas menos. E os dentes superiores vestibularizaram um pouquinho mais, tá? Então, olha, ele era já vestibularizado o incisivo superior, ele vestibularizou um pouquinho mais. E os inferiores vestibularizaram um pouquinho menos, e agora eu tenho um overjet mais adequado, sem nenhum apeamento, e com os caninos encaixados em classe 1. Então, bem legal. E o paciente mantém a sua essência, porque o tratamento ele é compensatório, né, e a manutenção das relações faciais, evidentemente, a gente vai ter ao fim. Eu coloquei esse caso no final, porque é um caso que a gente tratou na escola, né, de uma maneira bem diferente do que a gente trataria quando a gente começou, por essa visão, né, que a gente está falando. E eu também fico meio... não é chateado, mas eu acho que não pode ser assim, quando às vezes algumas pessoas sabem que a gente trabalha nessa filosofia do Capelosa, aí me encontram, eu já usei o bract precisão 3, mas não gostei muito não. Né? Porque o cara acha que vai botar o bract precisão 3, vai ficar olhando e o dente vai para a posição. Não, você tem que desenvolver toda uma mecânica, porque o bract ele só tem a intenção do movimento, a quantidade é você que vai dar com a mecânica auxiliar. E eu fico chateado, e às vezes o cara olha, o cara é padrão 3, e aí vai lá e bota o bract de 3. Então esse menino, a gente classifica ele como uma face aceitável de frontal e ele é padrão 2, se a gente olhar de lateral. Tá? Ele tem até de frontal, ele tem o sulco mentolabial um pouco marcado, né? Então, e ele está com o queixinho atrás, a linha que o pescoço dele é pequeno. E nós usamos bract de 3 nele, inferior. Bract expressão 3 no inferior. E ele é padrão 2. Por quê? Porque eu escolho o meu bract de acordo com a característica da minha maloclusão, da posição inicial do meu dente e o que eu quero para ele. Então eu vou, né, e por isso que eu acho interessante isso. É visível, né, a gente olhando a face dele, que o lábio está faltando suporte para o lábio. Quando a gente olha a teleradiografia, ali, né, a gente está com uma imagem que não é tão legal, mas dá para a gente ver que os dentes estão um pouco retroinclinados. Se a gente olhar ele sorrindo, fica bem visível, né? Então quando ele sorri, os incisivos estão retroinclinados. Né? Então ele precisa de uma protusão, isso está na cara. Mas aí vamos fazer aquela análise que eu falei com vocês de como que essa maloclusão foi construída. Então eu não posso olhar para esse arco, né, e a gente pode medir lá tal, e a gente vai ver que esse arco superior está com mais de 10 milímetros de apeamento. Isso é fácil. Tem um canino praticamente fora, com quase nada de espaço, né? E o outro canino também com bastante falta de espaço. Né? Um canino, vamos medir aí mesodistalmente 8 milímetros, então a gente tem mais de 10 milímetros fácil. No arco inferior, a gente também tem um mapeamento muito grande, principalmente no 43. Tá? Só que, evidentemente, eu já fiz essa leitura dele, ele é padrão 2 e ele pode protuir.
né? Ele pode protusão. E quando eu olho o arco superior dele, eu acho que o grande problema do arco superior dele é a retroinclinação dos dentes. Então eu poderia falar que ele tem esse apiamento de mais de 10 milímetros no arco superior por retroinclinação de incisivos. Então o que eu preciso fazer para curar esse apiamento? Preciso protuir. Quando eu protuir, eu consigo colocar esses caninos no arco. Tá? Agora olha o arco inferior. O arco inferior está com apiamento severo também. Se a gente olhar os dois caninos, região dos incisivos, né? E o que eu tenho? Eu tenho um pouco de retroinclinação dos incisivos, só que eu tive uma quebra dos pontos de contato e os dentes eles angularam por demais. Está bem visível que a linha mediana ela desviou por angulação desse grupo de dentes anteriores. E eu sei que como esses dentes estão angulados, quando eu lixar um pouquinho, desangular esses dentes, eu vou ganhar muito espaço. Não só pela lixa que eu fiz, mas pela verticalização. Mais um pouquinho de protusão. Eu acho muito interessante trabalhar com esse menino sem nenhuma extração. Porque eu posso protuir, eu tenho um apiamento com muita angulação. Por que eu vou usar Bractes prescrição 3 no arco inferior? Bractes prescrição 3 não contém angulação nenhuma. É zero de angulação. Por que eu não quero angulação nenhuma? Porque eu preciso curar esse apiamento. Então ele é padrão 2, tem a mandíbula deficiente, mas eu vou usar o Bractes prescrição 3. Porque imagine só, se eu uso o Bractes prescrição 2 que tem angulação, na hora que eu alinhar e nivelar todo mundo, os dentes vão ter angulação e o arco vai ficar mais projetado do que se os dentes não tivessem angulação. E aí, assim a gente foi fazendo, também com mecânica segmentada. Então, notem que a gente gosta muito de usar uma alça de protusão. Eu colo só, faço mecânica 4x2, colo só os incisivos, bando molar ou colo molar e faço uma alcinha de protusão no fio 16 de aço. Quem quiser depois mandar e-mail, a gente manda imagem. Né, porque esse caso não está relacionado a essa alcinha de protusão, e essa alcinha ela vai ficar apoiada no molar, vai estufar o fio na região anterior, eu coloco dentro dos incisivos e eu já vou projetando ele fazendo um movimento pendular. Então notem, eu não estou usando torque 2 Bractes, eu estou usando uma pressão do fio, jogando o incisivo, né, na posição que eu quero, fazendo um movimento pendular, como a natureza faz, o dedo, né, toda aquela história. Porque você viu quando ele sorriu, o dente está lá embaixo, então eu preciso fazer um movimento de vestibularização para o dente subir, através da vestibularização que eu vou exercer. Notem quando eu fiz a vestibularização, o canino já tem espaço para o canino, mas eu não vou entrar com o canino angulado, eu vou controlar. Então eu gerei, coloquei Bractes prescrição 2 no arco superior, travei o laceback para que o canino venha descendo verticalizado. Então eu que vou dar a quantidade de verticalização através do meu laceback, do Bractes com menos angulação, no arco superior. E no arco inferior, o que eu vou fazer? Notem esse pré-molar no arco inferior, olha como é que ele invadiu o espaço do canino por angulação. Então eu vou desgastar um pouquinho aqui, vou botar Bractes 0 e vou usar uma mecânica de elástico para verticalizar o meu pré-molar. Verticalizando, eu já ganho espaço para o canino. Verticalizando esses dentes e protuindo, já vai melhorando o espaço para os dois caninos, até do lado oposto. E assim a gente fez. Ó. Nessa época, foi a primeira turma do curso, 2008, a gente usava mecânica com arco segmentado. Depois do espaço aí, conseguido o espaço, não demora muito, 3, 4 meses, né? Depois do espaço adquirido. Tem que estabilizar. Todo movimento é necessário ter uma estabilização de 60 a 90 dias, né? O canino chegou após 60 a 90 dias. Pode, a casa está bonitinha e vou tirar o aparelho, né? Tem que estabilizar. E aí, aqui a gente está usando um fio segmentado, né? Atualmente a gente não usa mais, a gente usa o fio direto, né? Então ele passa na frente aqui também. Mantém mais a forma do arco, né? Porque esse elástico ele pode jogar o pré-molar para fora e girar o pré-molar. Tá? Como o fio para na mesial do pré, pode jogar para fora. Né? E quando eu tenho o fio continuando e pegando do outro lado, eu seguro mais e não deixo o dente girar. Então a gente acha melhor dessa maneira. Mas é a questão da força do elástico. Nota que eu estou com um fio muito fininho, então o elástico é muito levinho. 60 gramas de força. Né? E aí aqui a gente pode usar um 5,16 leve, né? Aquilo que eu falei anteriormente, para já ir balizando. Assim que eu conseguir colocar um fio mais forte, eu vou aumentando a força do elástico. Então eu estou verticalizando os dentes posteriores para já ir gerando espaço para o canino. Então notem que só de eu verticalizar os pré-molares desse lado direito e a verticalização, eu já começo a... E olha como é que eu colei os bractes inferiores, 0 de angulação,
quando eu passo o fio, né, vai dar aquele movimento mesodistal de verticalização dos incisivos. Nota que eu estou vendo os incisivos mais em pezinhos. Isso está me favorecendo, porque eu já estou gerando espaço para resolução do canino. No arco superior, eu resolvi fazer um pouquinho mais de protusão. Agora, como eu já pude apoiar no pré-molar, eu vou usar uma molinha para protuir no fio redondo, sem muito controle de torque, né, só protusão. Para equalizar o espaço para o 23, que o 23 ainda não tinha condições. Estou usando uma barra transpalatina, que nessa época a gente usava por causa do elástico, com medo de alguma extrusão no molar, mas o elástico, como eu falei, ele é muito leve, mesmo nas fases mais à frente, então não gera tanto desconforto, mas na época a gente tinha esse zelo de usar sempre com a barra transpalatina, atualmente a gente não usa muito. E notem que eu já estou com o espaço já bem melhor, né? Só desangulando o dente por enquanto, verticalizando o canino, desequalizando através de desgastes que geraram espaço para isso, para que eu verticalizasse. Brackets com pouca angulação, colando também em zero. E aí agora eu já tenho, né, o caso à frente, e notem os incisivos, que diferença, né? Eu tinha os incisivos muito deitados, agora eu tenho os incisivos completamente verticalizados, linha mediana certa, caninos que estavam desequalizados e fora, né, equitópicos, fora do arco, já posicionados e bem verticalizados. Então notem que todos os dentes inferiores estão bem verticalizados, mas o diâmetro mesodistal desses dentes já faz com que o arco inferior tenha uma projeção adequada para se relacionar bem com o superior. Então acho que confirma que esse caso não precisava de angulação inferior, porque já tinha muito apiamento. E quando eu tenho um apiamento, ele por si só ele já projeta os dentes e já vai me dar uma caixa compatível à tampa. Então o menino é padrão 2, eu usei brackets prescrição 3. Ou eu posso usar brackets de uma outra prescrição, mas na hora de colar eu ajusto a angulação de maneira a ficar zerada. Né? Sei lá, na minha clínica eu só trabalho com ROT. O ROT tem 5 graus no canino inferior. O cara é 3, você quer fazer restrição, ou você quer fazer restrição do arco inferior, não dá para trabalhar com canino com 5. Vai jogar um incisivo lá no cafundel, né? Eu tenho que zerar na colagem. É difícil zerar um bracket de 5, né? Você consegue chegar a 3. Agora, senão o bracket fica muito torcido, ele não cola bem no canino, né? Ele não assenta bem na face do canino. Por isso que eu gosto dessas prescrições que você consegue individualizar a angulação. Né? Mas notem que existe um raciocínio lógico em cima disso. Então a gente sai dessa categoria original, né, para essa situação sem extração. Um apeamento que é mais de 10 milímetros em cada arco, a gente poderia pensar em extração. Nós não pensamos em extração, por quê? Porque nós nós avaliamos a condição inicial de cada dente, não só em termos de inclinação, mas em termos de angulação, em termos de desequalização. Por quê, né? Que é muito comum quando o dente perde ponto de contato, ele angula por demais, aí falta espaço para o canino, que foi esse caso. E olha como a gente fez um engrenamento bastante razoável. Ele agora já está em outra fase, né, de crescimento. Mantém as suas relações faciais, mas agora ele tem 17, né, 16 para 17 anos. Eu acho bem legal essa imagem, por mais que essa foto esteja com um sorriso forçado, mas dá para a gente notar que o corredor bucal está estreito, né, dá para ver que visivelmente a gente preencheu, né, na boca, visivelmente a gente preencheu o lábio, a gente vai ver na visão lateral daqui a pouco, e encusta evidentemente de desangulação, de desgaste. Trabalhar com brackets individualizados e uma mecânica individualizada, né, que nós chamamos de mecânica segmentada, toda vez que eu quero entrar num arco sem gerar projeção. E ainda protusão, né? Então notem que na teleradiografia eu tenho esses incisivos mais vestibularizados, tanto superior quanto menos vestibularizados, tanto superior quanto inferior. E aqui eu tenho os incisivos mais vestibularizados, tanto superior quanto inferior. Se a gente passar uma linha, né, a gente vai ver que os incisivos vestibularizaram um pouco, que era a proposta do tratamento, até para que a gente conseguisse, né, minimizar essa sobra de tecido que ele tinha. Eu acho que ficou razoável. Esses dois sorrisos são forçados também, mas dá para a gente ver que ficou razoável. E eu acho que 17 anos sem extração, eu acho magnífico, né? E um sorriso, mesmo que forçado, demonstrando 10 dentes na arcada, né? Você olhando de frontal, de lateral, evidentemente, a gente vai ver 5 aqui, mas de frontal a gente tem a presença dos 10 dentes, né? Que a gente consegue ver até o segundo premolar, né? A gente consegue ver até o segundo premolar, isso é muito legal, isso é muito jovem, né? Esse corredor bucal estreito, essa presença dos 10 dentes, e ele com 17 anos vai evoluir, né? Vai ter muita vida ainda pela frente com os 4 premolares. Eu acho que foi muito interessante esse tratamento,
por essa visão que a gente teve, né? Pensando no paciente a médio e longo prazo. O Bennett descreveu isso, né? Bert Melson descreveu isso também, né? Quando a gente envelhece, o que a gente ganha é sobremordida, retroinclinação, lábio cai, e a gente tende a se tornar menos protusos. Então, quando a gente extrai o pré-molar de uma criança de 14, 15 anos, a gente tem que pensar lá na frente, né? Não podemos pensar no hoje. Hoje é fácil, né? Tá com apeamento? Vamos olhar o apeamento, vamos detalhar, né? E nesse caso a gente fez isso tudo que a gente conversou, né? Desequalização, desangulação, desgaste, protusão, né? A gente usa vários ingredientes da nossa receita, mais brackets, para desenvolver então uma mecânica individualizada que nós chamamos, né? Onde o ortodontista está no comando, né? Não o bracket vai ficar ali olhando, extrair o dente, bota o fio e deixa acontecer, né? Deixa acontecer naturalmente, não dá certo, né? Eu tenho que guiar. Aqui ele tinha 13, aqui ele estava com 15, 16, né? 13, 14, 15, 16, tá? Perto de 17. Então, eu acho um resultado bem legal. E eu acho que, né, hoje em dia, nós já temos vários artigos dentro dessa linha, né? Eu acho que, eu vejo assim que a maioria a gente não quer ler muito, a gente quer trabalhar e quer ler pouco, mas eu acho interessante certo tipo de leitura. Esse artigo é muito interessante, onde o Weber Husser, ele faz um apanhado de diversas prescrições de brackets, né? E ele coloca essa frase, né, junto com a Almeida, né? Olha lá, depositar expectativas exclusivamente nas expressões dos brackets é assistir ao desencadeamento de efeitos, ora aquém ou além do que você deseja, ora incompatíveis com os objetivos do tratamento em questão. Então a gente que trabalha com clínica, né, a gente sabe que não é colocar o bracket lá e ficar olhando. Então hoje a minha proposta é vir aqui e mostrar para vocês no que está enraizado, no que está embasado a nossa mecânica ortodôntica. Na realidade, no diagnóstico dessa maneira que a gente conversou, né, sempre eu brinco quando um aluno vem com um modelo na mão, eu não vou ver o caso para você. Quero que você me mostre a face do paciente, a foto. Quero que você me mostre a teleradiografia, panorâmica, e depois nós vamos ver as relações oclusais. E vamos olhar para a relação oclusal perguntando o quê? Como essa maloclusão foi estabelecida? Como essa maloclusão foi construída? Foi construída porque o dente protuiu, aí o outro angulou, e aí o outro, né, provavelmente não deve ter nascido na época, aí desequalizou o ponto de contato e deu. Tá, então, o que a gente pode fazer para reverter esses movimentos que aconteceram? Né? Esse exercício, né, de ver se o dente está angulado, se o dente está desangulado, se tem inclinação, como é que está essa correlação da parte posterior com a parte anterior. E aí vou definir a minha meta. A gente faz sempre na nossa ficha do curso isso, né? Então, define o diagnóstico do paciente no padrão, qual é a maloclusão dele, e eu pergunto para o aluno, qual vai ser a nossa meta? Não significa que eu vou levar o paciente para a classe 1. Qual vai ser o nosso objetivo de tratamento? Nosso objetivo de tratamento, professor Marcelo, vai ser mecânica protusiva no arco superior e mecânica restritiva no arco inferior. Essa mecânica é boa, por exemplo, para os pacientes classe 3. Professor Marcelo, e nesse caso nós vamos fazer uma mecânica protusiva no arco superior e uma mecânica de manutenção de perímetro no arco inferior. Ok, está definido isso? Tá. Só que esse arco que você quer fazer a manutenção, ele tem 5 milímetros de apeamento. Como é que você vai fazer? Marcelo, eu vou desangular, vou desgastar, eu vou ter que extrair um incisivo, tá? Aí vem o plano de tratamento, né? Eu vou desenvolver esse plano com essa mecânica de manutenção dessa maneira, usando brackets com mais ou menos angulação, desgaste, desangulação, mecânicas de elástico, mecânica segmentada em arco contínuo, né? De maneira a bater os meus objetivos de tratamento nos determinados arcos, melhorando, evidentemente, assim, a relação interarco. Então, é uma ortodontia baseada em conceitos, né? Muito além do brackets, né? A gente brinca e fala que os brackets que nós utilizamos foi a pequena obra do professor Capellosa. A grande obra foi o entendimento diagnóstico, não só a nível de face, que muita gente fala do padrão, mas a nível de oclusão, das relações dentárias, dessa correlação de angulação com inclinação, do que eu posso fazer, né, e evidentemente que eu devo fazer além dos brackets que eu escolho para tratar. Então essa foi a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que eu tenha engrandecido o projeto do Conselho Regional de Odontologia, né, com essa palestra. É claro que é só um despertar, né, e o que eu vim hoje aqui é deixar uma mensagem muito importante em termos de mecânica fixa, que é essa adequação de angulação, né, essa correlação de angulação e inclinação. Como fazer isso, né, é o que eu propus uma maneira, e eu acho que existem diversas maneiras. O entendimento sobre os brackets que a gente olha também. E eu queria agradecer, então, mais uma vez o espaço.
me colocar à disposição, né, através do e-mail. Nós estamos em Niterói, né, através da... Desculpa aqui que fugiu minha tela aqui, vou só voltar aqui rapidinho. Nós estamos em Niterói com a nossa escola de pós-graduação, que se chama Smile Cursos. Eu tenho aqui meu e-mail, calvo.ortodontia@gmail.com. E aí quem tiver interesse nos artigos que eu utilizei nessa aula, outros artigos que a gente tem, algum passo da mecânica que eu não passei, aquele artigo que a gente publicou descrevendo passo a passo a mecânica de 3 que a gente utiliza, pode me acionar pelo e-mail, né, e a gente vai conversando. Eu também estou na plataforma do iDente, e ali semanalmente a gente está colocando casos clínicos, conversando com os outros participantes da rede, e é legal. E aí, mais uma vez, agradecer o espaço do Conselho. Espero que todos tenham gostado e que a gente possa ter contribuído um pouco para a nossa prática clínica. Obrigado mais uma vez. Boa noite, professor. Não acabou ainda não, você tem que responder umas perguntas aqui. Na verdade, são duas. Eu vou tentar ler, você vai tentar entender a pergunta. A Roseli pergunta se o tratamento vai comentado. Os dentes inferiores estão inclinados para qual técnica foi usada? Eu não sei qual caso que ela perguntou. Roseli, se você estiver escutando, passa por e-mail. Os dentes inferiores estão inclinados para e seria para, em algum caso. Qual técnica você não definiu qual caso, né? Então, Roseli, a gente usa a técnica do professor Capelosa, né? Os brackets, onde eu trabalho a angulação desses brackets. Aí a gente tem os brackets para são 1, 2, 3. Agora está mudando um pouco a nômina, né? Porque vai ser brackets menos protusivos, mais protusivos. Mas o que a gente tem no mercado já aí, da Absil, é isso, né? A gente tem o bracket pressão 1, pressão 2 e pressão 3. E aí ele vai variar de acordo com a angulação. Então eu trabalho com esses brackets de acordo com o que eu quero de projeção ou não, de acordo com o que eu expliquei na aula. Então a gente trabalha com a técnica do professor Capelosa, que não consiste só em escolher os brackets, mas desenvolver essa mecânica, que é a mecânica segmentada em ar contínuo, sobre fio quando necessário, né? A mecânica do elástico. Tá? Então é a técnica do professor Capelosa. Tá? Luciano Parreira Alves, ele perguntou aqui: quais fatores indicam para você o limite de protrusão? Eu acho que o fator, né? Eu acho que existe uma unanimidade aí, né? O fator que limita a protrusão, né? Eu acho que o exame mais importante é a análise facial, né? A gente olhar para o paciente, colocar o paciente, né, de frontal, pedir o paciente para sorrir e fazer uma análise, né, se você pode protruir ou não no caso. Muito além da teleradiografia. É evidente que a gente vai usar a teleradiografia também, mas a gente precisa ver se na face é aceitável essa protusão, né? Porque os pacientes adentram do nosso consultório, né, muitos têm o dente bem posicionado e acham que está dentuço, né? Principalmente os jovens. Eu brinco com eles que eu falo que eles têm protusão pela idade. Eu chamo de protusão temporal, né? Porque o tempo vai consumir essa protusão, não é a protusão que você tem. Presença de dente é legal, né? Eu trabalho numa clínica integrada em Niterói, minha clínica privada, onde eu trabalho como o nosso amigo que está aqui de CRO, com amigos de implante, pério, né? E os idosos que entram no nosso consultório, o que eles querem é presença de dente. Doutor, eu quero trocar minha dentadura, quando eu dou um sorriso não aparece o meu dente. Então, quando um jovem chega no meu consultório e acha que o dente está aparecendo demais, eu falo que... né? Então, mas eu acho que o fator que indica para você o limite da protusão é a análise facial, você analisar os incisivos. Eu vou gerando sempre a protusão no fio 16 de aço com alça, vou gerando a protusão, vou vendo a quantidade de espaço, vou pedindo para ele sorrir, vou avaliando, vou conversando com o meu paciente. Doutor, estou achando que está muito protuso, né? Eu vou vendo se isso tem referência ou não, né? Então eu acho que esse é o limite, é a análise facial e olhar os incisivos dentro dessa face, né? Sem atrapalhar selamento labial, nada disso. Tem uma outra pergunta do Luciano também. Como foi realizada a expansão da arcada superior? Eu acho que o Luciano está falando daquele caso da publicação, né? Deve ter sido que estava cruzado. Hoje em dia, a gente usa muita mecânica com brackets, aparelho fixo, dentadura permanente. A gente usa muito o segundo molar superior como referência. Por quê? Porque esse é um estudo que a gente está fazendo na escola. 80% dos casos que a gente pegou na escola, no arco superior, os segundos molares estavam mais vestibularizados do que todo o arco. Do que o primeiro molar, pré-molar. É muito comum o segundo molar mais vestibularizado. Então, no arco que eu quero expandir, eu boto uma barra transpalatina soldada no segundo molar, passo o fio até o segundo molar e vou estufando
de primeira molar para frente, fazendo alguns insets também no fio, e aí eu vou gerando uma expansão dentária, evidentemente, né? No arco superior, apoiado no segundo molar, que já está mais vestibularizado. Então a gente usa muito essa mecânica, quando eu quero expansão dentária. No caso da menina padrão 3, que eu falei que eu fiz uma expansão ortopédica, eu fiz a expansão rápida da maxila, nós usamos o RAIS, né, como aparelho de eleição, disjuntor, e aí usamos aquela força tremenda para romper mesmo, fazer a disjunção, tá? Luciano Parreira Alves também, de novo. Para quantificar o desgaste, você tem se baseado em análise de discrepância dental-alveolar, deve ser, né? Que aqui está dentro dentária. Então, para quantificar a quantidade de desgaste, eu fico preocupado, na realidade, não é com a análise de Bolton, né? Parece que você falou aqui, né? Que é aquela quantidade de massa que eu tenho que ter acima, embaixo, para que eu tenha sintonia. A gente já sabe, vários estudos mostraram isso, que quando eu tenho, e o próprio estudo em cima da amostra original, quando eu tenho relações esqueléticas inadequadas, degrau, essa relação que eu preciso de proporção entre a massa de dentes superiores e inferiores, ela é diferente, porque eu vou gerar, né, movimentos de inclinação. Então, como eu quantifico? Eu trabalho mais ou menos com, no máximo, 0,5 milímetro de desgaste. Então, eu desgasto 0,5 milímetro canino e meio pré. E uso os calibradores que vendem hoje no mercado, né? O calibrador da Coral Dente, ele é legal. Então, eu dou uma desgastadinha e vou com o calibrador para ver se eu estou tirando a quantidade. Então, e aí como é que eu chego à quantidade que eu quero? Eu desgasto, peço o paciente para ocluir e imagino, né? Eu desangulando o canino se ele vai chegar na relação que eu quero. E aí eu faço o movimento do canino e depois, se precisar, eu lixo um pouquinho o incisivo. Então, como eu quantifico o desgaste, eu fico preocupado com o dente, de não tirar uma massa dentária que vai colocar aquele dente em risco, né? Muito esmalte. Muito mais do que a discrepância de Bolton, né? Nessa relação, porque essa discrepância de Bolton, ela pode ser mascarada, né? Com movimentos de inclinação de dente, de um pouco mais de angulação, eu aumento ou diminuo o perímetro. Tá? Então, como eu uso essa massa dentária, em termos de posicionamento. E aí eu interfiro nessa proporção do Bolton dessa maneira. Agradecer só o espaço.